Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Artemison Montanho, desse componente maravilhoso, e nesse ritmo eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula de número 43 tem como objeto de conhecimento Pensamento e Cultura no século XIX, Darwinismo Social. Detalhamento, nós vamos verificar a resistência dos povos e das comunidades indígenas diante da ofensiva civilizatória, os impactos do pensamento e das visões estereotipadas. Então, meus queridos e queridas, vamos iniciar nossa aula? Vamos para começar a nossa aula, eu tenho aqui para vocês algumas imagens que tratam sobre algumas das principais inovações que surgiram no século XIX, como, por exemplo, em 1824, nós temos aqui a questão da dinâmica do calor ou termodinâmica, que é muito utilizada por nós, por exemplo, nas chamadas panelas de pressão. Quem nunca comeu um feijãozinho ou um mocotó, alguma outra coisa que foi cozida numa panela de pressão. Mas, além da panela de pressão, existem outras invenções que são consideradas como coisas fantásticas, porque até então não se conhecia. Como, por exemplo, em 1843, temos o surgimento do primeiro telégrafo elétrico, ou seja, que mandava por vias elétricas a sinalização das teclas ali para você transmitir mensagens para outras pessoas que estavam bem distantes de você. Além do telégrafo, nós vamos ter também, em 1859, a formulação da teoria da evolução das espécies a partir das observações feitas durante as viagens de uma pessoa chamada Charles Darwin, né? Então, em 1859, nós vamos ter essa formulação das ideias. E observa ali, que para representar essa questão, nós temos aqui não somente figuras de animais irracionais, mas temos ali o processo também ali de evolução humana. Como assim, professor, evolução? Sim, não existiu apenas uma espécie de humanos durante a existência da Terra, né? Começando por várias outras, né, que existiram antes até chegar o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Então ali você tem uma figura um pouco mais assemelhada a primatas até chegar, né, ao que você vê hoje, ao que você é hoje, o Homo sapiens sapiens. E por que tem aquela representação ali do homem parecida com o primata? Porque, segundo a teoria do Charles Darwin, o homem e os primatas, não é, no caso, os macacos, vamos colocar de modo bem simples para que você entenda, a gente não vai teorizar de modo mais profundo porque não cabe nesse momento, tá? Então, o Charles Darwin, em sua teoria, diz que os primatas e o homem, o Homo sapiens sapiens, tem um ancestral comum, um elo de ligação nesse processo evolutivo. Então, desmistificando a questão de que muita gente diz que o homem veio do macaco. Não é isso que a teoria diz. A teoria diz que os primatas e o homem têm um ancestral em comum em algum ponto do processo de evolução, e não que o homem veio do macaco, tá bom? Então, claro que além dessas que a gente viu, além da teoria do Darwin, nós vamos ter também algumas outras questões surgindo nesse momento, como em 1860, inventou-se o motor a gasolina, que vai ser o quê? O chamado motor de combustão interna, que é um dos grandes momentos ali de desenvolvimento da chamada segunda fase da Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial, onde, claro, nós tivemos também a descoberta dos chamados combustíveis fósseis, como o petróleo, a base do qual se produz gasolina, o óleo diesel, o querosene de avião e outras utilidades também, não é? Então, claro que para isso era necessário um instrumento que utilizasse esse combustível. E entre esses instrumentos ali, essas ferramentas que beneficiam a humanidade, temos aí o motor a gasolina. Ainda em 1866, nós vamos ter também o surgimento da dinamite, que é muito utilizada, por exemplo, para fazer as explosões controladas na abertura de rochas para passar trilhos de trem, nas chamadas pedreiras, onde são retiradas
né, alguns minerais que são utilizados por nós dentro das nossas casas, como, por exemplo, os pisos monolíticos à base de granito, de mármore e de outras coisas também, não é? Mas que, se utilizado de modo indevido, pode causar grandes danos. Ainda em 1876, tivemos ali o telefone. Foi inventado o telefone por William Graham Bell, né? Que é um dos grandes nomes dessa questão da comunicação. Então, o pai de tudo isso está aí, ó. Esse tipo de telefone, o pai do smartphone que você tem no bolso, a ideia da comunicação a longa distância com outras pessoas por voz, começa aí. Então, meus queridos, você começa a observar que no século XIX, nós tivemos muitas inovações, não é? Como, por exemplo, ainda a questão da descoberta do elétron, quando o homem começa a avançar ainda mais no campo quântico, no campo da observação daquilo que nós não conseguimos ver a olho nu. O homem começa a estudar o processo de composição da própria matéria, né? Então, os elétrons são essas unidades pequenas que compõem o mundo material que nós vivenciamos, que nós sentimos durante a nossa vida, durante todas as atividades que nós fazemos. Mas, além dessas grandes invenções que a gente trouxe aqui para vocês, para ilustrar a abertura da nossa aula aqui nesse momento, falando sobre a questão do século XIX, para além dessas importantíssimas invenções, nós vamos ter também as ideias que circulavam naquele momento, tá bom? A questão do mundo das ideias que afetou o mundo de modo tão grande que, nesse momento, a gente vai ter algumas minorias étnicas sofrendo por conta de algumas ideias distorcidas, como, por exemplo, da questão da teoria da evolução do Charles Darwin, né, que foi aproveitada por outras pessoas e se jogou para a sociedade humana, trazendo consequências terríveis para algumas minorias que a gente vai começar a verificar a partir de agora. Então, me acompanha para a gente entender um pouco sobre esses pensamentos, tá? Pensamento e cultura no século XIX. Vamos lá, então? Então, pensamento e cultura no século XIX. Darwinismo social e resistência indígena. Sei que vocês já devem ter aí na bagagem intelectual de vocês um conceito já formado sobre darwinismo social, já devem ter ouvido, então já tem alguma ideia sobre o que nós vamos falar. Então nós vamos aproveitar o que vocês já sabem sobre esse conteúdo, o conhecimento prévio de vocês, para a gente aprofundar e falar sobre a questão das resistências étnicas contra o processo de opressão que foi fundamentado durante o século XIX principalmente para oprimir as minorias étnicas, como por exemplo negros e indígenas. Então, o século XIX foi marcado por grandes transformações sociais, políticas e científicas. Nesse contexto, o darwinismo social surge como uma corrente de pensamento que busca aplicar os princípios da teoria da evolução de Darwin à sociedade humana. Ou seja, Darwin fez a observação para quem? Para o campo dos animais irracionais. Até porque você tem que ter em mente que, segundo a ciência, o que separa a gente, nós, seres humanos, dos outros grupos de animais, principalmente é a questão do raciocínio, né? A utilização do raciocínio como maneira primeira de nos diferenciarmos, porque nós fazemos um processo de autorreflexão, sabemos que nós somos um processo de reconhecimento de identidade diferente de quem? Dos outros animais. Além da questão do raciocínio, a questão do trabalho também é uma das formas que diferenciam. Como assim, professor? O trabalho nos diferencia dos outros animais? Os outros animais também não trabalham para sobreviver? A questão é, os animais executam determinadas tarefas movidas por seus instintos de sobrevivência. Nós não. Nós executamos nossos trabalhos, claro, primeiramente por uma questão de sobrevivência, sim, também, para a questão salarial e tudo mais, mas nós buscamos, através do nosso trabalho, da nossa força, produzir meios cada vez mais eficazes de dominarmos o meio ambiente, de dominarmos os outros animais e de melhorar nossas condições de vida. Nós não vivemos apenas movidos pelo instinto para executar determinados trabalhos sem questionar ou sem buscar formas melhores de executar determinados trabalhos.
Então, nós temos o trabalho, a forma como utilizamos o trabalho para a nossa sobrevivência, diferente dos outros animais, ok? Então, será que de fato cabia pegar a teoria do Darwin, que foi aplicado, né, a sua observação ali para animais irracionais e trazer para a sociedade humana? É uma das primeiras questões que a gente tem que começar a questionar nesse momento, tá bom? Continuando. Essa visão defendia a ideia de que a sociedade era regida por uma lei natural de seleção, onde os mais fortes e aptos sobreviviam e prosperavam, enquanto os mais fracos e menos aptos sucumbiam, ou seja, é a lei da seleção natural. Quem se adapta ao meio sobrevive, quem não se adapta morre. Basicamente, era isso que foi retirado, tá, das observações de Darwin, do reino animal, trazido para a sociedade humana. Se você não se adapta, você tem que morrer. É isso que estão falando para a gente quando você tem a aplicação do darwinismo para a sociedade humana, o chamado darwinismo social. Mas vamos ver como é que o darwinismo social vai impulsionar, então, as questões do racismo. Me acompanha? Essa corrente de pensamento, qual pensamento? O darwinismo social, teve um impacto negativo significativo, especialmente para as comunidades indígenas. As ideias de superioridade racial e competição natural foram utilizadas para justificar a opressão, o racismo e a colonização de povos considerados inferiores. As visões estereotipadas e preconceituosas sobre o indígena o colocavam como selvagens, primitivos e incapazes de se civilizar. Ou seja, pausa rapidinho aí nesse texto. Essa questão que nós estamos falando ali, que está entre parênteses, é justamente o preconceito e a visão estereotipada. O que é você fazer um estereótipo sobre alguém? É você jogar ele em uma classificação que você predeterminou que é aquela natural dele. Ou seja, se eu conheço um indígena, quer dizer, eu nem conheço o indígena, vamos colocar um quadro hipotético, não conheço o indígena, mas eu sei que existem indígenas de várias etnias dentro do Brasil, dentro da Amazônia, né? Da Amazônia, não estou falando da Amazônia, estou falando da Amazônia, que a Amazônia se estende para além das fronteiras do Brasil. Então existem povos que ainda não tiveram contato com a civilização branca, né, com a sociedade branca, vamos colocar nesse termo, mas existem, né, outras etnias que já têm contato e vivência com a sociedade branca. O que acontece? Por ser indígena, nós podemos achar que aquela visão que o europeu construiu do indígena ser preguiçoso, ele é vagabundo, não gosta do trabalho, foge da responsabilidade, que isso é verdade para todo o grupo de indígena. Como se, por exemplo, na nossa sociedade nós não tivéssemos pessoas que também não gostam de trabalhar, que não gostam de estudar, que não querem fazer muito esforço para nada. Como se apenas o indígena vivesse dessa forma. E não é. Ou seja, isso é a gente formar um estereótipo e uma visão preconceituosa sobre alguém. Um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito formado previamente. Nem conheço, mas já estou julgando, eu estou dizendo como é que aquela pessoa é, como ela vai se comportar, o que ela vai fazer em determinada situação X ou Y. Não conheço, mas estou colocando meus pré-julgamentos aqui sobre o outro, sem mesmo conhecer o outro. Então, o darwinismo social, né, desse momento aí do século XIX, impulsionou com que esses estereótipos fossem colocados sobre os povos indígenas e, por conta disso, eram tratados de forma diferente, como inferiores, incapazes. Tanto que na história do Brasil, a gente vai ter reflexo disso no processo de tutelamento das nações indígenas, como se eles fossem incapazes intelectuais de se autogovernar, incapazes de tomar decisões por conta própria. Assim como também das pessoas negras, que foram escravizadas
tiradas do continente africano e trazidos para o continente americano e para outras partes do mundo, tratados como objetos, tratados como coisas, como propriedade de alguém. Por quê? Porque, segundo as teorias racistas do século XIX, o negro também era inferior. E entre essas teorias racistas do século XIX, a gente vai ter o quê? O darwinismo social, que, segundo o darwinismo social, nós temos aí uma certa organização feita de acordo a que raça você pertence. Observa aqui comigo na nossa pirâmide. A gente montou aqui uma pirâmide para você entender o esquema segundo a teoria do darwinismo social. Então, no topo da sociedade, mais desenvolvido, superior, com tudo nas mãos, e que deve levar o processo de civilização para os outros povos, estão quem? Os brancos. Abaixo deles, não tão desenvolvido quanto os brancos, mas estão numa classificação mediana de desenvolvimento, mas que também tinham que ser civilizados, nós temos quem? Os amarelos, que são os povos do Oriente, como por exemplo os chineses, japoneses, coreanos, né? Então muitos desses povos do Oriente também foram colonizados por países europeus, ok? Pelos Estados Nacionais Europeus absolutistas e depois passando ali para a questão da expansão imperialista, né? Então muitos continentes, ou melhor, os outros continentes, acabaram sofrendo com essa questão do processo civilizatório que era a missão de quem? Da sociedade branca, tá bom? Do homem branco. E abaixo, muito mais abaixo ainda do que os amarelos, na base de tudo, estavam quem? Negros e indígenas vistos totalmente como incapazes. Então, segundo o darwinismo social, a pirâmide que representa a sociedade em grau de desenvolvimento, tá? E capacidades cognitivas de trabalho, de autogovernança, está aí. Em primeiro lugar, os brancos como o ápice da sociedade humana, abaixo os amarelos e na base de tudo, sem capacidade para nada, negros e indígenas, ok? Continuando aqui o nosso conteúdo, mas apesar de todas essas questões, os indígenas sim vão resistir, tá? Tem que haver resistência. Então, diante da ofensiva civilizatória e do darwinismo social, os povos indígenas resistiram de diversas formas, através da luta armada, da organização social e cultural e da preservação de suas tradições e costumes. Os indígenas desafiaram a dominação e a assimilação forçada. A assimilação forçada essa que acontecia principalmente através da escravidão, como nós vamos perceber aqui na nossa próxima imagem, tá? Aqui nós temos uma pintura feita por Debré, tá? O Jean-Baptiste Debré, em uma das viagens que veio ao Brasil, ele teve conhecimento, né? Era um naturalista, fez viagens, conheceu o Brasil, pintou muito sobre a escravidão e outros temas também. Mas aqui nessa imagem mostra justamente o processo de ação dos bandeirantes aprisionando indígenas e levando para onde? Para os aldeamentos, para os assentamentos, onde eles seriam utilizados como mão de obra escravizada. Então, essa aculturação forçada acontecia de fato na base da força física. Quem não atendia às ordens era simplesmente morto. Então, os bandeirantes chegavam, barbarizavam nas aldeias indígenas, matavam quem quisessem. Quem sobrevivia era aprisionado e levado para ser transformado em escravo nesse momento aí, ok? Então, impactos do darwinismo social, mas nós sabemos então que essas pessoas, são pessoas como nós, como eu, como você, os indígenas, podem se resistir, né? Então, muito se vê, por exemplo, hoje o processo de resgate de cultura, resgate da língua, afirmação de identidade também, não é? Formação de agrupamentos de, por exemplo, de artesanato, associação de moradores, como acontece, por exemplo, aqui em Manaus, lá no bairro Cidade de Deus, a Associação Watumacan, que congrega ali principalmente a etnia ticuna, que veio lá do interior, de perto de Tabatinga, se estabeleceu na cidade buscando melhores condições de vida, de trabalho, não é? De educação também. Formaram uma associação onde eles juntos lutam por esses direitos, ok? Vamos ver um pouco sobre os impactos do darwinismo social, um pouco mais, vamos lá? O darwinismo social
teve um impacto duradouro na sociedade, alimentando o racismo, a eugenia e outras formas de discriminação. Apesar de ser amplamente refutado pela comunidade científica, suas ideias ainda podem ser encontradas em algumas correntes de pensamento contemporâneas, tá? E eu quero trazer para vocês aqui uma imagem que retrata principalmente a questão da eugenia surgida a partir da influência do darwinismo social. Então aqui nós temos essa seguinte imagem. O título dessa imagem se chama A Redenção de Cã, pintada em 1895 por Modesto Broco Gomes, que era um espanhol que estava radicado no Brasil aqui durante esse período. Observação, ali na legenda da nossa imagem você vai ver que ela é de 1895, ou seja, pós a abolição da escravidão no Brasil, que a abolição da escravidão aconteceu quando? 1888. Eu tenho certeza que vocês já lembraram dessa data aí automaticamente, né? Mas você observa que na imagem você vê aquela senhorinha ali embaixo, ali, ó, ali na imagem, ali, para ali, bem ali. Ela está com as mãos para cima, como se estivesse agradecendo a Deus por alguma coisa. Sentada, você observa ali que tem uma jovem senhora que parece ser a mãe, é a mãe representada da criança, e um homem sentado na porta ali observando as outras pessoas fora e a mulher segurando a criança no colo. Mas você observa que a senhora que está em pé é uma negra retinta. A mulher que está sentada é mulata. A criança que está sentada no colo da mãe mulata é branca. E o homem que está sentado à porta, olhando, sorrindo, é um homem branco. Agora, o que tem a ver essa imagem do Modesto Brocos com a nossa aula? Tem tudo a ver. Porque o momento que essa pintura, que essa tela foi feita, é justamente o momento do pós-abolição, onde as ideias, a partir do darwinismo social e da eugenia, começam a serem infiltradas, começam a permear as ideias, os pensamentos da intelectualidade brasileira na época, que pensava o seguinte: o Brasil tem um passado de mais ou menos uns 300 anos aí de escravidão. Isso é uma vergonha que tem que ser deixada de lado, deixa para trás, acabou, passou. Agora é interessante que o Brasil comece a se tornar uma capital europeia, semelhante a uma capital europeia totalmente embranquecida. Então, isso vai gerar o chamado projeto de branqueamento da sociedade brasileira através principalmente de quê? Da mistura de brancos com negros. Por isso, a questão da eugenia, onde se afirmava que com a mistura do sangue do branco com o negro, a sociedade brasileira ia se tornar totalmente branca. Porque uma vez que o branco era considerado pela ciência da época superior em todos os aspectos, então a genética do branco superaria ao longo dos anos a genética do negro e toda a sociedade se tornaria embranquecida. Não é à toa que, por exemplo, João Batista de Lacerda, que era diretor do Museu Nacional na época, tá, em 1911, ele vai escrever um artigo falando justamente sobre esse processo de branqueamento do Brasil, tá? E vai ilustrar esse artigo, que vai ser apresentado lá em Londres, no chamado Congresso Universal das Raças, em 1911, ele vai ilustrar o seu artigo justamente com essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, do Modesto Brocos, tá? Falando sobre esse processo de branqueamento, da ideia do processo de branqueamento da sociedade brasileira. Ou seja, essa pintura, essa tela, nos traz a ideia de quê? De que uma vez que o sangue do negro fosse misturado com o branco, em 3 gerações, o Brasil seria um país totalmente branco, semelhante a uma capital europeia. Em apenas 3 gerações, a avó é negra, a filha é mulata, e a neta, que já casou, já filha de um homem branco, já nasceria branca. Então eles acreditavam nessa teoria, baseada em quê? No darwinismo social. Então a eugenia trazia esse princípio de quê? Que a melhor genética prevaleceria. E o branco, estando no topo
da pirâmide social de desenvolvimento, de civilização e de características genéticas dominaria e o Brasil seria totalmente branco, ok? Vamos ver alguns outros exemplos de resistência. Então vamos lá, me acompanha no texto, na continuação. Exemplos de resistência indígena. Claro que nós vamos ter, onde vai ter opressão, vai ter resistência também. Então, algumas das formas de resistência que nós tivemos por conta dessas ideias de superioridade do branco e inferioridade do indígena e tudo mais, nós vamos ter, por exemplo, revoltas indígenas. Então, no Brasil, por exemplo, ocorreram diversas revoltas indígenas contra a colonização e a escravidão, como a Guerra dos Guaranis, de 1754 a 1756, e a Revolta de Canudos, de 1896 a 1897, ok? Por que de Canudos, professor? Não estava ali numa região totalmente diferente, mas nós não vamos ter pessoas pessoalmente ali, nós não vamos ter pessoas brancas, nós não vamos ter pessoas ricas, nós vamos ter a população geral do Brasil formada por uma camada pobre, tá bom? Que geralmente congrega quem? Pessoas de origem negra e indígena também, ok? Continuando, organização social e cultural. Os povos indígenas se organizaram em comunidades para defender seus territórios e seus direitos, preservando suas línguas, costumes e tradições. A exemplo do que eu citei para vocês aqui na cidade de Manaus, o bairro Cidade de Deus, que tem ali a comunidade Uotmacã, tá? Que é uma comunidade formada por ticunas que vieram do interior e se estabeleceram na cidade, formando ali, né, uma organização urbana onde eles lutam por direitos. Direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho e o que mais seja necessário, tá bom? Temos uma outra associação indígena lá no bairro Francisca Mendes, se não me falha a memória, que é a associação Sol Nascente, se não me falha a memória, se o professor não estiver ficando velho demais, já esquecendo das coisas, tá? Temos uma outra essa associação que também fica ali perto da Cidade Nova, já chegando no Nova Cidade. Então nós temos essas associações sendo formadas para justamente dar suporte para que as pessoas possam lutar por seus direitos dentro da sociedade. O que mais vamos ter? Preservação da cultura. Através da música, da dança, da literatura e da arte, os indígenas transmitiram sua história e sua identidade para as novas gerações. E é assim que você preserva algo, passando para frente o que você sabe. Nós podemos trazer aqui para o nosso componente de história. Como é que a gente sabe de todas essas informações? Porque alguém registrou, escreveu e passou à frente o conhecimento. Da mesma forma, comunidades tradicionais, povos, né, remanescentes de quilombolas, passam à frente sua cultura através da fala, né, da questão da oralidade, ou mesmo também através de escritos, de registros escritos. Então, dessa forma, a cultura se preserva, ok? E o que nós podemos tirar de conclusão de tudo isso? Vamos ver o que a gente pode fechar, qual a ideia final para a gente fechar a nossa aula. Conclusão. A resistência dos povos indígenas à opressão e ao darwinismo social é um exemplo de força e determinação. A luta pela preservação de seus direitos, territórios e culturas continua até hoje, sendo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e plural. E exemplo dessa luta contínua que nós vemos ainda hoje bem presente nas mídias sociais, presente nos telejornais, nas discussões políticas e que dá o que falar, são, por exemplo, a questão das demarcações das terras indígenas. Eles continuam lutando e pressionando para terem seus direitos. As suas terras originárias ali, né, as suas terras tradicionais reconhecidas como suas posses. Ou ainda também os remanescentes de quilombo, tanto os urbanos quanto os não urbanos, lutando também pelo processo de reconhecimento de suas terras ali tradicionais, para que eles possam também manter sua cultura e modo de vida sempre vivos. Ok, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e essa foi a nossa aula de hoje.